Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, gente, seja bem-vindo. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, em meio aí o Mundial Interclubes e a dupla Grenal, jogadores de férias, né? Mas pensando na retomada, na volta aí do Campeonato Brasileiro. E as direções trabalhando em função de reforços, possíveis saídas, enfim. É o momento da dupla Grenal e também de Juventude, né? Lembrando que Inter e Juventude estão hoje na zona de rebaixamento. O Grêmio conseguiu fugir um pouco. A expectativa é que essa volta seja bem melhor. O Mano Menezes já disse. O Grêmio será outro a partir da parada. O Inter terá que ser outro. E o Juventude também, para sair dessa zona incômoda aí de rebaixamento. Embora o Inter tenha aí Libertadores da América e também Copa do Brasil. O Grêmio na repescagem da Sul-Americana. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado, também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Pô Stream TV, no estúdio no shopping, como vocês podem perceber. Para o mundo, através das plataformas digitais. Eu tenho o meu canal, 2 Numeral, 2 Toques Cadu Oliveira. Vá lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, nos orgulha a todos nós. Estará completando esse ano 112 anos. Então é um caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está na vice-liderança do seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro e já garantindo a sua participação. Teremos no próximo final de semana a última rodada dessa fase e o São José já está classificado para a próxima fase da competição. Nossos Dois Toques de hoje, para projetarmos aí, né, o que pode acontecer, o que terá que acontecer para a dupla Grenal e Juventude, que são nossos times gaúchos no Campeonato Brasileiro, também acompanhando esse Mundial Interclubes, sem nenhum gaúcho, né, sem dupla Grenal. Vejam só, cada vez se distanciando mais em relação aos grandes aí do futebol brasileiro. Bom, o Grêmio tem eleição também, né? Esse ano tem já a briga já está grande aí em relação ao processo sucessório do Grêmio que teremos aí no mês de outubro. Setembro, final de setembro, renovação de 50% do Conselho Deliberativo. Já 5, ontem mais um pré-candidato aí, né? Será anunciado oficialmente, já 4 já existem, agora mais um, que ontem, no seu grupo, né, foi convocado para ser o presidente e aceitou. A gente vai falar sobre isso no transcorrer do programa. Comigo hoje 3 craques aqui. Roberto Pauletti, recebendo pela primeira vez aqui com muito prazer, com muita satisfação, Cristiano Caetano, né? Ó, quero saber se é parente do Rodrigo Caetano. E completando o nosso time de hoje também, Ayrton Ruschel, que é nada mais, nada menos que o presidente do PJ. É uma seleção hoje aqui. Boa noite, amigos. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Oh. Cadu, tenho que agradecer a honra que tu me deu hoje, porque eu e tu, que somos amantes da bola, mas hoje tu trouxe dois camisas 10 aqui, que aí a gente que carrega o piano fica até com vergonha, não, né, Cadu? 10. Fica até com vergonha, Cadu. 2 camisas 10, eu e tu que sempre fizemos esforçados, atletas, né, Cadu? Mas hoje o nível é lá em cima. Hoje o nível é lá em cima. Se o pessoal, se os times do Mundial estão vendo aqui... busca esses dois aqui. Não voltarão ao programa mais. Não voltarão ao programa mais. Tu fizesse uma proposição aí sobre o Mundial, né? Eu estava muito ansioso para ver o Palmeiras, a estreia dele contra o time do Porto. O Porto é um time de segunda linha da Europa. O Palmeiras é um time de primeira linha na América do Sul. Aí depois o Botafogo, o Flamengo. Hoje o Fluminense. O nosso futebol, ele, do ponto de vista tático, até o Renato deu uma declaração outro dia interessante. O dia que o jogador brasileiro se dedicar mais taticamente, ele será muito melhor do que ele é hoje. Agora, o jeito de nós jogarmos, ele é diferente dos grandes times do mundo, né? Não, e que me assusta, pior, né? O que me assusta mais ainda é a questão financeira hoje, né? Vejam só, esse Mundial, só em participar, são 160 milhões de euros. A premiação pode chegar a 1 bilhão de euros, né?
O Grêmio Internacional, é o que eu tenho dito aqui no programa. Hoje nós estamos vivendo isso aqui. Eu sou campeão gaúcho. Eu estou fora da zona. Tu está na zona. O Grêmio Internacional estiveram sempre na parte de cima da tabela. Hoje, não. A nossa realidade é que eu tenho dito aqui, falado com os conselheiros do Grêmio, e que tem passado aqui, olha, Grêmio Internacional tem que se reestruturar, porque nós estamos cada vez mais nos distanciando dos grandes. A disparidade está muito grande. Grande. Até contribuindo está dizendo, talvez o Flamengo tá chegando num patamar de nível de... Porque ontem o jogo foi muito bom, não sei se vocês viram ontem. Mas o Flamengo foi muito bem. Acho que o banco do Flamengo é muito bom, o time titular do Flamengo a única coisa que o Felipe Luiz, um grande treinador. Mas não foi, eu acho que não foi, Magata. Eu vou perguntar para vocês, Paulete Colorado também, o caso do Cristiano também. O Russo também, o gremista, você pode dar, né, a sua opinião. Olha, eu vi o Flamengo ter uma grande... o time da Tunísia, o Esperance. Tem isso. Não, mas a estreia... Vamos ver agora o Chelsea, né? Toda a estreia... Eu quero chegar porque é o seguinte, parece que está assombrado, o Internacional vai enfrentar. Claro que o Internacional tem que melhorar muito, embora está sendo um time no Campeonato Brasileiro e outro na Libertadores. Mas nada impede. Cadu, mas deixa eu só fazer uma observação rápida que a gente já pode diferenciar. Quem são os dois laterais direitos do Flamengo? Claro. Quem são os dois laterais esquerdos do Flamengo? O Ayrton, que é um reserva, porque o outro é titular da seleção brasileira. Aquele Ayrton, para mim, consegue ser melhor que o titular da seleção brasileira. E o direito é bom também, o reserva. Que é da seleção brasileira. Então, aí, quando fez as substituições do segundo tempo, entra Bruno Henrique, tinha o Cebolinha, tinha o Plata, que é o craque, que agora está voltando de lesão. Então, olha o nível de substituição. Isso que o De La Cruz está machucado. E o De La Cruz está... Mas aí estrearam o Jorginho, que foi capitão da seleção italiana. Então, Cadu, não é o time. Porque o time... E eu tenho dito aqui, né, Paulete, passando a bola, eu disse, o time do Internacional, para mim, está parecido com esses times. Agora, quando troca uma peça... Quando joga 2 jogos por semana, atrapalha. Isso. Aí entra o físico. É isso que eu digo. Mas eu não perdoo os dirigentes, por quê? Quando começa... Aliás, tem tanta chapa no Grêmio aí, se eu fosse gremista, o Ruxo estaria direto nas minhas chapas todas. Quero dizer que fui convidado, porque mas tu entende de futebol. Optei por seguir a minha vida que está boa. Posso sair na rua. O core business lá de um time de futebol é o futebol. Então tu tem que ter caras que nem tu lá. Só é um elogio, mas eu acredito nisso. Olha, o que eu critico... pode ser que ele seja mais um candidato. Até vou saber sobre isso. Eu fiquei sabendo que alguns grupos andaram procurando o Russo. Não sei se é ou não é. O que eu falo é o seguinte, começa o ano, eu sou dirigente do Internacional. Aí eu olho lá e, eu vou jogar a Copa do Brasil, vou jogar a Sul-Americana, o Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Eu vou montar um grupo para isso. Aí eu não tenho dinheiro para ter o De La Cruz no banco. Não, mas eu também não vou ter o Bruno Henrique para jogar no meu time, porque com ele eu não vou chegar em lugar nenhum. O que eu vejo, assim, os dirigentes, eles não planejam, eles agem pela reação da torcida. Porque eu não admito o Internacional não ter grupo para jogar 3 competições. Tu tem que ter, para jogar 3 competições, tu tem que ter grupo, faz grupo. Ou então usa base. E mais seletivo. Todo ano é a mesma coisa. Mas eu acho que aí tu machuca os jogadores, tu não tem reposição. O Paulete até fizeram, mas a questão é a qualidade. Número de jogadores, Grêmio Internacional tem, mas a questão é a qualidade. Tá, mas nos últimos 5 anos, Grêmio Internacional foram 4 vezes, se não me engano, vice-campeões. Isso. Então, nós agora 2 anos atrás. Nós não estamos tão longe desses caras, e não é o dinheiro só que faz a diferença. Quero te trazer uma casualidade nesses vices de Grêmio e Inter, tá? Eles foram desclassificados prematuramente nas Copas. E ao passo que seus concorrentes, Palmeiras, Flamengo, esses que estão chegando habitualmente, seguiram nas Copas até o final. Então, assim, nós só conseguimos emparelhar quando nós focamos numa competição por não ter o grupo. Eu queria só te alertar. Mas eu quero te dizer assim, porque eu não quero ser chato, porque isso é uma autocrítica, né? Mas Grêmio Internacional não produzem mais dirigentes. Aquela pleia que nós tínhamos a década de 70, quando a gente começou aquele Inter daquela década de 70 que ganhou tudo, depois veio os anos 90 do Grêmio, surgiam dirigentes, surgiram pessoas. O Denis surgiu na década de 90 e agora é candidato. Veja, 30 anos depois, não que o Denis não possa ser, meu querido amigo, mas veja,
30 anos, tu ainda está recorrendo a um dirigente da década de 90. Né? Porque nós não produzimos nome. O Internacional era Arthur D'Alegrave, era Feijó, no Grêmio, quando veio o Koff, veio o Odoni, veio o doutor Hélio Dourado, tu tinha uma pleia de gente, e olha o tipo dos nomes que eu te citei, tudo gente, tudo gente, o Inter do Fernando Carvalho. Só que teve um momento que parou, eu não sei se porque surgiram os executivos, e ninguém mais quis ser figura decorativa. Lembra que na época da gestão do Romildo, 2 diretores de futebol aceitaram o cargo, dizendo assim, tá, mas eu fico só até o fim do ano para quebrar o galho. Vocês lembram disso? Não vou citar em homenagem para os seus queridos amigos. Né? Mas, então, quando antes era o cargo que tu mais queria, tu queria ser mais vice de futebol do que presidente do clube. Né? Que era o cargo mais importante. E hoje todo mundo está fugindo, Cadu. Todo mundo está fugindo. Não, mas é que eu digo, né, Rocha? Eu acho que se fala muito em SAF, né? Aí a gente fala, não, SAF eu não quero saber. Não, o que eu digo de SAF tem 50 mil modelos de SAF. A questão que hoje tem que ser é uma gestão profissional. O que eu digo aqui sendo repetitivo, né? Ou seja, aquela situação, eu sou presidente, Paulete vai ser o meu amigo, teu vice-presidente de futebol, Ruxo vai ser o meu vice-presidente de finanças, Cristiano vai ser o meu vice de patrimônio. Isso não existe mais. Não tem mais espaço. Mas eu acho Os presidentes, os vice de futebol, na minha época de setorista, chegavam no clube final da tarde. O Grêmio Internacional é uma empresa, tem que estar desde manhã, passar o dia todo lá. Não tem mais como. Eu acho que essa dedicação é um problema, né, Luxo? E eu acho que a dificuldade de contratar hoje também ainda mais difícil, né? Porque bons jogadores são disputados por quantos clubes, né? Sem falar os empresários, sem falar a Europa, sem falar... Olha, ninguém... Qual é o jogador aí? O Renato, eu sempre cito essa frase dele, que um pouco antes, uma das últimas coletivas dele, quando ainda no Grêmio, né? Olha, na nossa época, também era dinheiro na época, mas não, na nossa época, a época dele como jogador, nós jogávamos muito e ganhávamos pouco. Hoje eles jogam pouco e ganham muito. Olha, são salários tem os salários brasileiros. Mas essa bolha vai explodir. 8 milhões, que isso? Essa bolha aqui ninguém vem da Europa por menos de 1 milhão. Como é que pode? Em Porto Alegre tem 2 jogadores, um é o Bright White, se não me engano, ganha 2 milhões. 2 milhões. E tu tens o Borré, que ganha 3 milhões os dois. São jogadores de segunda linha. Uhum. E nós aqui, por causa de manobras políticas ou eleitoreiras ou de marketing, a gente tem que aturar esse tipo de jogador. Os caras não têm bola para jogar. Eu vou te dar um exemplo, Cristiano, tu quer ver? Tu não precisa, tu tem dinheiro, tá? É importante. O Internacional foi buscar um jogador chamado Vitor Gabriel, que ninguém sabia quem era. 20 anos. 20 anos. Então tu tem que ter gente que entenda de futebol para botar. O Internacional tem um centroavante chamado Ricardo Matias. 18 anos. Que tava... Pois é por isso que eu digo que tu tinha que estar lá no futebol do Grêmio, porque tu entende futebol. E esse tipo de cara, esse tipo de jogador, tu tem que fabricar também. O Internacional tinha o Ricardo Matias lá e foi buscar o Alário, machucado. Com um salário altíssimo. Tu tem que demitir o dirigente que fez isso, o presidente do Internacional tem que ser demitido. Isso aí é a necessidade de tu ser campeão, botar faixa, ter título. Então, aí é busca por esses jogadores. Não, tem nome. Paulete, deixa eu dizer que eu vivi a transição. Hoje nós até fizemos uma brincadeira com o sobrenome do nosso querido aqui, Caetano. Lembrando o Rodrigo Caetano, hoje, que é nosso representante, a gente diz nós gaúchos, porque ele é gaúcho, a gente é bairrista, né? Grande pessoa, grande profissional, grande pessoa. O Caetano começou conosco lá em 2005, nós tínhamos sido rebaixados em 2004, voltamos em 2005. Um abraço, Carlos Josias. Carlos Josias, seguido nos dá honra aqui. Eu sei que é integrante daqui. Também. E aí nós trouxemos o Rodrigo Caetano, que estava no RS. Ele fez o primeiro ano de diretor da base e em 2006 ele já assumiu o profissional porque se via que era um talento que emergia ali. Então, eu quero dizer assim, o apreço que eu tenho a esse tipo de função. Eu só quis dizer o seguinte, eu não terminei com o diretor não remunerado ou diretor torcedor, como chamam, ou como quiser, por o seguinte detalhe. O diretor remunerado, ele vem e ele é o seguinte, ele quer ganhar esse ano, porque o ano que vem, ele está no Grêmio esse ano, tá? O ano que vem ele está no Inter. Outro ano ele está no Flamengo, outro ano ele está no Flamengo. Né? Ele é profissional e ele vive daquela relação daquele ano. O dirigente ele pode entender menos, entre aspas, mas espera um pouquinho. Vamos trazer esse jogador da Europa ganhando 2 milhões. Espera um pouquinho. Está indicado por quem?
Me dá os últimos 12 meses dele. Quantos gols ele fez? Quantas partidas ele jogou? Pega um retrospecto e dá um tranco. Para um cara que no ano que vem não vai estar no Grêmio, não vai estar no Inter, é fácil fazer o risco. O contrato é de 3 anos, 2 milhões por mês, não é ele que vai pagar. Então eu digo assim, eu contei do Rodrigo Caetano para mostrar como eu sou a favor e como precisa do executivo. Agora, não dá para tornar figura decorativa o dirigente torcedor, porque o Pauletti aqui que se declara como colorado, ele vai ser colorado a vida inteira. O ano que vem ele não vai ser gremista. No outro ano ele não vai ser flamenguista. Ele se aceitar ser esse diretor do Inter, ele vai lá... Fazer uma piada, como tem aquele ditado, né? O cara troca de carro, troca de esposa, de não mulher, troca mas isso. Não troca. Antes nós dizia aqui, o cara só não troca de mulher de time, hoje de mulher. Mas uma pergunta para você. Esse Cadu, desculpe, Pauletti, eu vou ver se que foi a ordem. A transição entre o profissional e o dirigente amigo não é o que atrapalha um pouco os clubes? Aí vocês que estão mais dentro dos clubes, será que isso... Porque imagina o cara lá, né? Tem um executivo que ganham bem. E tem que ganhar. Tem que ganhar, porque senão o goleiro não respeita. E eu sou também. profissional de mercado, eu sei como é que funciona. Se o cara está é bom no mercado imobiliário. Do ramo imobiliário. Isso aí, depois vamos fazer nós podemos fazer aqui um bate-bola de mercado imobiliário. Vamos lá. Aí eu vou pro... Mas eu acho que isso, será que não atrapalha? Porque tá lá, o dirigente amigo. O cara não ganha nada, né? De certa forma, se dedica muito tempo, abre mão do seu negócio, né? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, e está lá um outro lado, um dirigente ganhando lá seus 50, 100, 200, lá eu não sei exatamente quanto é o salário desses dirigentes. Aí cria um mal-estar, né? De dedicação, daí tem que ver se isso aí não Cristiano, mas é diferente, Cristiano. Tu queres ver? Eu fui de 6, 7 gestões do Grêmio, tá? E eu sou do tempo exatamente, que eu preciso trabalhar para viver. Eu advogo o dia inteiro e chegava às 5 horas da tarde, tinha um cargo importante lá, aí tinha os executivos que vinham me prestar conta do que tinham feito, tu cobra, tu coordena, mas tu não tá lá às 8 da manhã, como tem que estar os executivos em todas as funções. Executivo de finanças, executivo jurídico. Sim, é então, tu tens que ter a profissionalização. Então, o comando, é o que eu digo, o olhar de colorado e de gremista é que tu não pode perder. É isso que eu estou dizendo. Tu não tem que estar lá. E outra coisa, quando tu estás indo para lá, tu brigaste para estar lá, é diferente, é uma das coisas que eu digo, tu ser vice-presidente de futebol do Grêmio é a maior honraria que tu pode receber depois de ser presidente do Grêmio. Então tu foste convidado e pudesse dizer assim, não, obrigado, agora eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo. Então se tu aceitasses, tu conhece o se dedicar. Então eu não acho que há essa concorrência entre o vice remunerado e o vice não remunerado. Essa função do executivo ela foi desvirtuada ao longo do tempo. Porque hoje, vou dar o exemplo do Grêmio. O Grêmio tem executivo de futebol? Tem. Ninguém sabe quem é, né? Não. E aí contrata o Filipão. Para quê? O Internacional tem executivo de futebol? Tem. Bom executivo é bom. Botou o D'Alessandro lá para quê? Então esses caras viram, sabe o quê? Na década de 60, 70, sim, tinha o Duran, o velho Duran, tinha o Clébio Furtado no Grêmio. O Verratti. Que eles faziam tudo, que esses caras viram uns burocratas. Então, é isso. O problema, eu acho que tem uma confusão. Eu vou usar o exemplo do Cruzeiro de Minas Gerais, que foi adquirido, eu acho que dá para dar esse termo, né? Claro. Por um empresário grande de supermercado lá. Uma grande Quando ele chegou lá, tinha executivo de futebol, tinha o Alexandre Matos, tinha o Paulo Pelaipe, tinha assessor disso, assessor daquilo. Sabe quem é que está do lado dele hoje? Só o Paulo Pelaipe. O cara chegou lá com uma visão de empresário. Um pouquinho, e onde é que está o Cruzeiro? Aí, em cima da tabela. Aí o Alexandre Matos esse contratou o Dudu por 2 milhões e 200 por mês. E, em 2 semanas o cara, me lembra, ele fez aquele gesto assim, o presidente lá, mandou embora o cara. Está no Atlético, então, está no rival agora. Eu acho assim, eu estou no meio do caminho entre vocês dois aqui e concordo com tudo que foi dito. Mas é uma questão de gestão. Tu tem que ter o cara de gestão, como o Ruxo foi no Grêmio, e os caras do futebol que vão lá te prestar conta. E aí tu toma a tua decisão depois. Pois é, mas essa é uma questão, esse processo, por isso que eu acho que esse processo é ultrapassado. O regime é presidencialista. Tu tem os conselhos de gestão e conselhos de administração. Qual é a função deles? Essa foi uma mudança, Cadu, deixa eu te dizer, estatutária. Antes, assim, como tu citaste, antes tu era vice de finanças. Né? Os caras que eu tive lá. Tu é vice jurídico. Isso estava no estatuto, tá? Hoje não é mais.
Hoje é um conselho de administração. Todo mundo é vice de tudo, mas quem manda são as diretorias executivas. Mas como é Então, que o conselho de gestão, como conselho de gestão das empresas, isso vocês dominam bem, o Pauletti viveu a vida inteira nisso, o conselho de administração, ele pensa as questões macro. Como é que nós vamos fazer a empresa para o ano que vem? Quanto nós vamos investir? E aí os executivos executam essa política. O futebol teria virado isso. Só que o futebol, diferentemente de tu entender, não vou citar produto, porque senão vão relacionar com empresários assim, mas só que o futebol, tu tem que entender. A única diferença, porque por mais MBA que tu tenha, mais doutorado que tu tenha feito lá em Harvard, né? Eu acho falava bonito, fez MBA em Harvard, tá? Que futebol se tu não entende, velho. Eu quero só pegar agora, vou fazer uma pequena polêmica que tu falou, presidencialismo, né? Quem são os dois clubes que o presidente é realmente forte e que despontam no Brasil? Palmeiras e Flamengo. O presidente realmente manda. A Leila lá manda no Flamengo, no Palmeiras e no Flamengo era o Landim, agora eu não sei atualmente quem é, mas tu vê que tem um presidente com representação forte, com um braço financeiro extremamente forte, né, que isso é importante, e que dá as cartas. Eu vou agregar mais dois aí para ti. Botafogo e Cruzeiro. Que também tem dono. Que tem dono, que mas tem presidente. São SAFs, né? Porque não, mas o que eu quero dizer é eu que venho de gestão, né? Trabalhei, graças a Deus, em grandes empresas. Essas coisas têm que estar bem definidas, o papel e a responsabilidade de cada um tem que estar bem definido. No momento que tu vem de uma transição do amigo ser o vice-presidente, por mais que seja votado, que venha de eleição, e entra o profissional, eu acho que essa confusão ela vai para campo. Em algum momento vai para campo. Agora, no momento que tu tem bem resolvida a hierarquia, começando pelo presidente com o poder, eu acho que aí os clubes começam a se organizar melhor. Mas já é uma questão de personalidade, Cristiano, respeitosamente, já é uma questão de... Eu citei um exemplo aqui, que houve 2 vices de futebol que foram convidados no Grêmio, que não queriam o cargo, porque era uma figura decorativa. Eles compositores políticos de grupo. Eu vou ficar até o fim do ano. Então, era um cargo decorativo. Agora, tem pessoas, se pegar, vou fazer uma homenagem a quem não está mais conosco, que o Cacalo. Tu acha que tu botaria o Cacalo de vice de futebol e diria assim para ele, olha, é só ali, tu só fica ali. Tu ia pegar o Fernando Carvalho e ia dizer, Fernando Carvalho, tu é vice de futebol, mas assim, ó, é só para constar, tu dá entrevista ali no fim do jogo. Velho, tu não tem como aceitar uma incumbência dessa, entendeu? Porque se história em ti. É porque departamentalizou muito o futebol. Antes os caminhos eram mais diretos. O presidente, diretor de futebol, vice, treinador. Isso. Tu participava. Hoje está muito departamentalizado, tu tem muito Ascone ali. Né? Paulete, tem vice proibido de entrar no vestiário, Paulete. Fala baixinho. Mas olha, eu vou deixar vice proibido de entrar no vestiário. Eu sempre defendi essa tese. O presidente até não precisa ser um grande conhecedor de futebol. O presidente tem que saber de administração. De comandar. Desde que tu delegue poderes a quem tu conhece e sabe futebol. Eu convivi com presidentes, olha, que de Grêmio Internacional que deixavam conhecimento de futebol, mas delegavam poderes àqueles que sabiam e conheciam. Essa é a questão. Bom, o Russo falou do processo aí sucessório do Grêmio, né? E teremos, eu acho que vai ser bem complicado nessa. Já tá. Quem são os 5 candidatos? Cadu, deixa eu dar um avant-première para vocês do que está acontecendo no Grêmio. Pela segunda eleição seguida, o presidente não consegue indicar um sucessor. Vejam como é grave isso. O Romildo, depois de anos brilhantes lá, e depois teve uma última gestão que não foi a nível das primeiras, mas o Romildo, veja, ele tentou indicar um presidente e depois retirou a candidatura porque não conseguiu ter penetração. E agora o presidente Alberto Guerra não vai à reeleição, já anunciou, não é eu que estou dizendo, não é nenhuma novidade, né? E não está indicando o candidato. Veja, isso é uma anomalia, isso deixa o clube aberto são os 11 milhões de gaúchos, 5 milhões e meio são candidatos à presidência do Grêmio. Marrucho, naturalmente. Sabe que o futebol ele muda, né? Muito. Vamos lá que o Grêmio ganha uma Sul-Americana. É um título. Será que o presidente... O Guerra não quer mais. Não. Ou não vai indicar alguém dele?
Pode indicar, mas... Tá, mas quem são os 5 candidatos aí? Eu não... Bom, Não, o Cadu chegou cheio de informação. o Cadu ontem chegou foi lançado Cadu chegou cheio de- Bom, já temos conhecido Marcelo Marques, Isso. o homem da Marquespan, comercial a Marquespan, o Calef, né? O Calef 2, é. Calef, O Canose. vamos lá, não, o Vladimir que é, né? E o Denis Abraão. E o Denis, eram 4. quatro. E ontem foi lançado esse nome. O Sérgio Canose. Sérgio Canose, do Pro Grêmio, ontem à noite, né, foi uma homenagem do Pro Grêmio, lá estavam independentes, dirigentes, jornalistas, de gremistas, de colorados, claro que a grande maioria de gremistas, né? E foi uma homenagem ao ex-dirigente Saul Bercher, um cara querido, maravilhoso, nosso amigo. Imbatível, né? Integrante aqui do programa durante muitos anos, né? Olha, e lá estavam gremistas de diferentes grupos, que estiveram lá cumprimentando o querido Saulzinho. E no final do encontro, olha quem estava lá, olha só, estava um dos candidatos lá. Antes presentes estavam o Baidec, o Lupicínio Rodrigues Filho, Lupinho, né? O Vladimir Kelly, que é o candidato, o Odorico Roman, e aí no final, com surpresa, né? Aí pediram a palavra e lançaram, então, a candidatura do Sérgio Canose. Então, como pré-candidato, então, o Grêmio tem hoje 5 pré-candidatos aí, além desses 4. Agora, ele vai anunciar oficialmente durante a semana, o Sérgio Canose, ontem ele me informou que foi um lançamento, né? E, segundo ele, pegaram de surpresa, ele aceitou, ele tem esse grupo forte, né? E aí será também um dos pré-candidatos. Embora tenha o processo também, o conselho, tem a eleição do conselho. Deixa eu apresentar o Sérgio Canose. O Sérgio Canose é do tempo do Fábio Koff. Isso. Era um Hélio Dourado, do Fábio Koff, daquela turma ali, e retornou. Teve aqui no programa Eles conosco, têm né? eles têm um grupo do WhatsApp muito forte, né? Muito forte e bem numeroso, onde é o líder ali. Não me surpreende o lançamento da candidatura dele. Mas ele reflete exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. E quando não há de cima para baixo, emergem candidaturas, e todas legítimas, né? Longe de mim imaginar de alguma forma que não sejam justas. Mas veja, eu me preocupo muito, Cadu. Eu sou do tempo, de novo, olha que eu estou ficando muito antigo, né? Eu estou ficando muito antigo, pintar o cabelo não adianta. As histórias que eu conto é que me entregam a idade, Paulete. Eu sou do tempo que, como eu vou contar para vocês, eu fui tudo dentro do Grêmio, tá? Até porteiro lá, de diretor de portaria, eu fui, depois fui supervisor, fui ouvidor, fui assessor de presidência, finanças, jurídico, tudo que precisou. Candidato a presidente? Fui candidato a presidente. Quando eu fui ser candidato... Não pode ser mais um pré-candidato? Não. Deixa eu só terminar. Deixa eu só te dizer, não tinha bola para isso. Só isso era para o Paulete. Assim, ó, tu quando chegava ali, tu tinha passado por vários setores, tu conhecia o clube, e aí tu diz assim, puxa, eu posso... Isso aí que é muito valioso no futebol. E hoje, eu vejo pessoas se candidatando, e com todo respeito, com todo carinho, todos têm direito a participar, mas que nunca chegaram perto de um vestiário. Eu não sei quem é que brinca com a frase, não tiveram cheiro de éter, não sei quem cheiro do éter. Cheiro do éter. É uma brincadeira. O cheiro do éter. Posso fazer uma analogia aí? Vou fazer uma analogia. Tu não pode, Paulete, por mais colorado que tu seja, tu não pode ficar 50 anos fora do futebol e dizer assim, hoje eu quero ser presidente do Inter e tentar ser presidente do Inter. Respeitosamente, eu não vejo assim. Eu acho que o futebol ele é diferente de uma empresa. Tu pode ter sido um baita executivo, pode ser o maior CEO do país, tá? De um produto X. O futebol é um produto completamente diferente. Não, eu vou fazer essa analogia rápida aqui. Eu tenho certeza que se tu fosse dirigente do Grêmio, tu não mandaria embora o Natan Fernandes para contratar o Amuso. E isso os caras fazem lá. Eles fazem isso e fica impune. Mas, Paulete, hoje... E o cara deve ganhar 10 vezes mais que ganhava o Paulete, Natan. hoje a realidade, a gente não pode negar isso aí. Os clubes estão na mão de empresários. Então, é a facilidade de negócio com os empresários. Mas os empresários ajudam, Cadu. Eles não. Se tu soubesse. Ajuda, mas às vezes não. Se tu soubesse limitação deles. Tu citasse esse exemplo aí. Daqui a pouco o empresário que tem a proximidade com determinado clube, como é o caso do Grêmio, fala, tem esse negócio. Mas eu acho que ajuda também, viu, Cadu? Porque eu acho que tu tem Não, bons empresários. A maioria das vezes bons ajuda, empresários com bons dirigentes, dá um bom time. Né? Eu acho que a questão toda,
o presidente tem que ter cheiro de vestiário e tal. Mas se ele souber delegar e tiver boas eu não pessoas, sei, eu acho que é mais delegar poder. né? Delegar poder, mas sempre boas. Eu acho que, de novo, agora existe eu acho mais que tem uma confusão na gestão ainda. Agora, Paulete, me responde aqui, Paulete, tu como um expert em futebol. Me dá um percentual. Em 10 jogadores, qual é o percentual que eu tenho que acertar? Porque direito a erro tu tem. Porque o cara briga com a mulher, o cara perde um filho, o cara tem problema com os pais, entendeu? É um ser humano. Tu contrata uma máquina, a máquina funciona. Tu contrata um jogador, ele chega aqui. Então, assim, mas Paulete, existe um percentual de aproveitamento. Eu exigiria O Fernando Carvalho, até que é um grande vencedor, ele sempre diz. Tu não vai ter 100% de acerto em contratações. Eu de 10, se tu acertar, tu tem que no mínimo acertar 3. No mínimo. Tu não pode fazer... Olha, eu vou usar o Internacional. O Internacional é um escândalo nos últimos anos aí. 50 jogadores. Nós somos colorados, mas o Grêmio Grêmio também. Eu acho que nós, os dois clubes. Prova onde estão. Eu acho que o Grêmio fizeram uma conta esses dias, deu 42 jogadores contratados. 43 jogadores na gestão atual. Mas deixa eu perguntar, não posso perder essa aí. E o Inter não. O Cristiano, nós temos, só para exemplificar aqui, o Internacional contratou um jogador chamado Ronaldo, que era banco do Kaique lá no Juventude. E tem o Luiz Otávio, da base, seleção de base. Então é errar na base, então. Porra, mas bota o Guri jogar. Quem é o Ronaldo para jogar? É verdade. Aí nós vamos entrar naquelas indicações dos técnicos aos presidentes que... Mas o Cacau, o presidente, não ia autorizar e nem Fernando Carvalho. Isso, é isso que eu digo, não ia autorizar. Não, aí quem conhece vestiário. Aí eu vou usar a palavra daqueles mais antigos. Frederico Arnaldo Balverde, quem contrata é direção. O treinador treina, porque o treinador vai embora e as indicações deles ficam aqui. E hoje é pior, os contratos são de 3 anos, velho. Antes os contratos eram de 1 ano, 1 ano e meio. Hoje os contratos são de 3 anos, velho. Ninguém vem se não for por 3 anos. Mas hoje os presidentes são submissos exatamente aos técnicos. Eu não posso perder essa oportunidade, jornalisticamente não posso. Até porque eu tive informações que alguns grupos te convidaram o Ruschel para ser candidato a presidente. Tem essa possibilidade ou é zero? Não, eu tive a honra de ser convidado, né, do Intramuros, né, não aceitei, agradeci. Não é o momento, em 2010 eu quis. Há 3 anos atrás ia lançar minha candidatura, acabei fazendo uma composição e não fui. Desse pleito não há nenhuma ideia de participar. Então, tá bom. Então, isso foi comentado também ontem lá nesse encontro, nessa homenagem ao querido Saul Berchev. Devemos mandar um querido abraço, 2 telespectadoras que estavam lá quando eu cheguei, estamos todos os dias, somos assim. As senhoras Carmilen, né, e a Maria Cristina Nens. Então, vai meu agradecimento e meu carinho a essas 2 pessoas, 2 senhoras muito queridas e maravilhosas. Olha só, tudo que você precisar aí em termos de imóveis, só tem na Central de Imóveis, condomínio, toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquelas que se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí o contato, o telefone convencional, o celular que serve do lado, no bairro Histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, condomínio, que toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar no segmento de imóvel. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, o caminho é esse, né? SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, inspeção de laje, de piso, você tem aí, né? Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Isso é um craque também, é só craque na... Será que no telhado ele reclama que ele fez, mas ele reclama, ele faz uma reclamação que cada vez que a gente diz é craque, mas não solta a bola. Tá, então tu solta a bola. Tá, então tu solta a bola, Gamal. Mas agora ele está soltando. Cadê? É idade. É isso aí que ele falou. Vai mudando. Mas é craque no telhado, craque na bola também. Olha só, a revisão do seu carro, aí troca de pneus, você tem lá na Casa dos Pneus, que você tem tudo que você precisa lá para a revisão do seu carro, né? E também, principalmente para a troca de pneus. Permanente lá está sendo essa promoção. Olha só, na compra de 2 ou mais pneus, você ganha gratuitamente montagem, balanceamento, simetria, pode pagar em 10 vezes no cartão, né? No cartão sem juros. Então, aproveite essa promoção lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar, 51, código de área 33424245.
Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta terça-feira. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Faz um bom tempo. Um tempo bom, diziam. Ali ia haver de tudo um pouco. E no pouco, muitos sonhos cresciam. Tinha barbante, bola de gude e peão rodando solto na imaginação. Vela e lampião para iluminar as histórias contadas. Tinha renda e tecido. E se não me falha a memória, até vestido de noiva ali se fazia. Tinha combustível e mala de viagem para levar a esperança de quem partia. E aos poucos, alguns seguiam para a capital, transformando sonhos em realidade. Porque os sonhos crescem com a gente e não envelhecem jamais. Grupo Zafari, 90 anos. Todo dia, um novo começo. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @direto de Capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Estamos de volta com nossos dois toques desta terça-feira com Roberto Pauletti, Cristiano Caetano e Ayrton Russo. Olha, nossos dois toques para a Unimed. A Unimed sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Como é o caso de agora, essa promoção no mês de junho. Olha, chegou a melhor hora de cuidar de você, da sua família e da sua empresa. É Unimed com preço de 2024. Olha só, do ano passado, hein? E é só até o dia 30 de junho, final desse mês. Contrate agora e conte com a maior rede médica do Brasil, unidades próprias e estruturas que há de mais moderno para cuidar da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br, repetindo, unimedpoa.com.br ou chame no 33165000, 33165000. Existe cuidado, existe Unimed Porto Alegre. Nossos dois toques também para o Senai. O Senai é preocupação aí com a sua empresa. Então, você tem aí essa possibilidade. Olha só, você quer a sua indústria mais produtiva? Consultoria gratuita? Redução de custos? Mais faturamento? Então, participe do Brasil Mais Produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br. plataformaprodutividade.com.br. Lembrando que o Senai é uma iniciativa do sistema Fiergs, que tem à frente nosso querido amigo presidente Cláudio Bier. Olha só, papai, mamãe, vovó, né? Você que tem filhinho, filhinha, netinho, netinha até 6 anos de idade, então, o caminho é Docimel. Tá aí, ó. A Docimel, para você ter uma ideia, educação infantil, são 36 anos de história. A Escola de Educação Infantil Docimel, ela é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, aí os contatos, telefone celular, que serve de WhatsApp, também o Instagram da Escola Infantil Docimel. Bom, com essa parada aí, o que dá para esperar? E tem que voltar com muito, né? Tanto a dupla Grenal quanto a Juventude, né? Até acho que a produção, a CBF liberou ontem, até inclusive, né? Os jogos, né? A data dos jogos da volta. A nossa produção está aí, olha só. O Inter jogando, né, no sábado com o Vitória, esse jogo, né, dia 12/7, às 18h30. O Grêmio indo a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, esse que nós falamos aí anteriormente, que tem lá com o executivo. Que terminou fazendo o melhor futebol nessa parada, né? Então, aí, domingo, né, às 20h30. E na segunda-feira, o Juventude recebe à noite o Sport Recife em Caxias do Sul. E aí as demais rodadas aí que foram, né, ontem divulgadas pela CBF após o Mundial Interclubes. Mas o que dá para projetar em relação aí à dupla Grenal e o Inter? Olha, pô, 30 dias na zona de rebaixamento. Gostou da zona, hein? Isso aí é bom, sabe por quê? Porque aí tira um pouco da pressão. Não, eram os memes. A zona sempre é boa. Não, sempre é boa a zona. Se tivesse nosso hoje lugar básico aqui, que é o mestre. Casualmente foi no Dia dos Namorados. E os memes, né? E a flauta rodou. Pô, no Dia dos Namorados, o Inter foi para a zona, vai ficar 30 dias. Mas, Cadu, esse período aqui, ele vai ser muito útil para todos aqueles que não estão no Mundial, né? Esses caras vão vir do Mundial assim, e o Inter bem desgastado. São os favoritos. O Inter vai ter a volta. Flamengo, Libertadores, Fluminense. Eu tive a semana retrasada com o Dr. Paulo Henrique Russo e o Rocher. Ele estava lá no consultório, no fim a gente ficou conversando lá. O Rocher louco para jogar. Tem que jogar, né? Porque chega de ser chinelinho, né? E aí, não, tem que jogar. Mas aí volta o Rocher. Aí tu tem a volta do Carboneiro, que não é um craque, mas é uma opção importante. Tu tem a volta desse vigário do Valência, que só joga quando quer, escolhe jogo para jogar, mas tem as ferramentas, né? Ele não joga porque não quer. O Internacional vai ter a volta de 5, 6, o Mercado, que eu não acho um grande zagueiro, mas ele é importante para o grupo, por isso a gente... Ele é uma grande experiência, então, né? O prejuízo fica para o Fernando, né? O Fernando, mas ele é um grande prejuízo, né? Mas o principal, sabe qual é o que eu acho principal? O Internacional teve um primeiro início de campeonato muito duro. Ele só pegou pedreira. Agora a gente viu ali, agora tem Vitória, tem Ceará,
tem Santos, tem time. Volta esse Só jogo deu de azar vitória. nas Copas, né? Esse é jogo de 6 pontos. Então, Vitória. exatamente, tu tem que começar a ganhar desses caras. Em 3 rodadas, tu deixa para trás. Assim como o Grêmio não vai cair, não tem como cair. Essa história eu já vi. Não. Time grande não cai. Não eu é já vi isso aí. É que tem times muito piores. Pois é. É uma questão meio simplória aí, mas... Não, mas o Paulete, na verdade, eu concordo contigo, não há como esse Grêmio Internacional caírem. Mas que é difícil também na 10ª rodada a gente já saber que não vai disputar. Não, exatamente. Isso vai matando. Né? Isso vai dentro daquilo que eu falei. Eu me lembro os nossos debates, nossas discussões, se vamos ganhar, não vamos ganhar, vamos aqui e ali. Nós na 10ª rodada já sabemos, podemos afirmar que eu não sei quem vai ser o campeão, mas Grêmio e Inter com certeza não o serão. Mas as palavras o Inter depois tem jogo com o Bahia fora. O Grêmio tem jogo com o Cruzeiro. Então, olha, os adversários não são do mesmo nível da primeira fase do Internacional, eles são diferentes. Depois tem o Ceará. Mas vamos lá, pelo futebol que ele está jogando, olha, mas o time vai estar completo. Mas deixa eu te dizer, mas olha os enfrentamentos que o Internacional vai ter que fazer com o Flamengo. O Fluminense pela Copa do Brasil. E Fluminense pela Copa do Brasil. Tem as Copas, né? Só que as Copas e jogador, tu sabe, jogador trabalha por resultado, Cadu. Bom, eles vão se poupar no Paulete, eles vão se poupar no Brasileirão e vão jogar, morrer as Copas, porque as Copas que dão vitrine. Bom, o Inter priorizou. Agora vão rever, agora vão rever. Né? Mas o Inter priorizou. O Inter jogou com corda esticada o Campeonato Gaúcho para não deixar o Grêmio ser octa, não poupou jogadores, né? E aí as consequências. Depois, Copa do Brasil. Mas eu acho que agora... Não, teve 2 ou 3 jogos no Brasileirão que o Inter poupou jogador. Também. Expressamente. Teve um jogo que ele foi jogar fora sem 5 titulares. Contra o Botafogo. Isso que eu tomou goleado do Botafogo. Expressamente poupou. Um jogador que vai voltar e faz muita diferença é o Bernabé. Muita diferença. Vai demorar um pouquinho, não é curto, não. Não, mas até está antecipando. Ele está antecipando, marca as informações. Ele vai treinou. Mas o Inter vai Ele faz muita diferença. Mas o Inter vai ter que buscar a diferença agora em julho, né? Porque depois volta as Copas. Aí começa a pressão de novo. Eu acho que as Copas são em agosto, se eu não me engano. Mas os caras vão estar recuperados. Não, mas ok, mas é que julho é a bola da vez. A gente tem que agora fazer... Tomara que o Thiago Maia vaze. Tem que ir, né? E que o Bruno Henrique também tem uma proposta, porque aí agora, o Roger vai botar os jovens a correr no meio campo. E o Grêmio já deu, comparando o Grêmio com o próprio Grêmio. O Grêmio com o próprio Grêmio, né? Deu uma melhorada, né? O Mano é craque, né? Agora, essa é a convicção do Mano. E até eles me cobrem após a parada. Para que o Grêmio... O Grêmio está hoje, terminou em meio de tabela. Ele está imaginando que o Grêmio vai fazer o que prometeu, 3 a 4 contratações, porque o time já arrumou, Paulete. Tu que é um cara que entende de tática. Claro. A gente que vai no jogo e vê no campo, assustava o Grêmio do Quinteiros, assustava, porque era buraco. Cada ataque do adversário te dava a sensação de que tu ia tomar um gol. E tomava, né? Então o Mano ele diminuiu os espaços, ele contensou, o Grêmio parou de tomar gols, tudo isso. Agora, tu não vai ensinar um jogador que não sabe cruzar, ele não vai aprender a cruzar. O jogador que não tem velocidade, ele não vai ter velocidade. Então, para o time do Mano, ele está contando nessa projeção dele, que ele vai aperfeiçoar, lógico, e vai trazer 3 a 4 reforços que são indispensáveis. Com esse plantel, Cadu, é meio de tabela comemorando. Mas aí a questão dos reforços. Aí o Kaique, com todo respeito ao Kaique. Não existe. Com todo respeito. Não quer o Kaique tem que vir. Tem que recuperar o Cuejar, rapaz. O cara tem que... Mas ele veio o ex-jogador, né? O Cuejar não está querendo também. Não, quer ver o Ruth, eu vou usar o... Claro que o jogo não se discute a capacidade do Cuejar, só que ele não foi aquele do Flamengo, não foi. Eu vou usar o teu comentário. Tu vê, eu sou sempre fui fã dos treinadores. Acho que eles são o Cristaldo não é o mesmo jogador de antes. O Cristaldo está se movimentando, está correndo, está tentando. Isso aí é mão do treinador. Né? Porque eu acho ele bom jogador. Eu queria ele no Internacional. O Cristaldo seria titular em 90% das equipes do Brasileirão. Mas só que ele era indolente. Agora não é mais. Não, mas nós vamos entrar naquela máxima do time arrumado e do time desarrumado. Perfeito. Né? Aquele ditado mão do treinador. Num time arrumado, ruim, fica bom e bom fica ótimo. Paulete, a tática do treinador anterior era a zaga estava proibida de dar um passe, ela tinha que dar um balão para frente
E tu que foi Claro, 10 a aí vida o meio inteira, não esse joga. aqui também é 10. Tu tá ali no meio de campo, tu vê a bola, passa por cima e vem. Passa por cima e vem na terceira, você não vou mais, que ninguém é bobo, né? É isso? Fala aí você vai, tudo que precisar em termos de ferragem, tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, né? O slogan da Lampião, onde vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Agora, vamos para 40 anos, né? A Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o Teleentregas e também o endereço da Ferragem Lampião. Também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele que tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de uma maneira. Como é o caso de agora, olha só, o crédito consignado CLT. Crédito consignado CLT é onde? É no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate no app, no aplicativo do Banrisul. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for? Então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso Gráfico, que pertence ao Grupo Impressul, e diversos serviços, produtos que você lá encontra. Olha só a facilidade. Uma loja sempre bem pertinho de você, e aquela maior ainda, você pede e recebe em casa. Está aí o site, cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta terça-feira. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Porto Alegre é nossa casa. Vamos cuidar dela, tchê. Hey, hey, tchê. Cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente. Vamos cuidar dela vivente. Separa o lixo que é barbada. É bom pra cidade e não te custa nada. E pro sofá que não tem mais jeito, o bota fora é perfeito. A cidade também é a sua casa e você pode fazer a sua parte, separando o lixo seco do orgânico, não jogando lixo no chão e ligando o 156 toda vez que vir alguém pichando algum espaço público. Hey, hey, tchê. Cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente. Vamos cuidar dela vivente. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade.
Estamos de volta com nossos 2 toques desta terça-feira, para o nosso encerramento. Estamos hoje com Roberto Pauletti, Cristiano Caetano e Ayrton Roxo. Olha só, esse é o seu carro, que é o espelho total, na lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, 5 estrelas, aquele atendimento digno do seu carro, espera, como você quiser. E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, aí vai ficar melhor para você. São 45 anos da lavagem 5 estrelas. Está aí o telefone e endereço do ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Leiló. Olha só, você deu aquela vacilada pro seu carro, ou bater no seu carro, aquela lavadinha que fica feia, que incomoda, então, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309 aí. Tá aí o telefone para agendar com o Marcelinho, que também é um craque, né? Também é um craque, Marcelinho. Também é um craque. Tá aí, ó. Tá aí o telefone e a gente para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de ouro. Para encerrar, já que foi o homem da área imobiliária, né? Temos aqui nossos 2 toques também para Casa Maia. Né? Gustavo Iglesias, tá? Tomou conta lá do litoral. Tá mandando soltar e mandando prender, cara. A informação que chegou para nós é isso. Mercado aí. O mercado ele é difícil, né? Por uma situação econômica brasileira, né? Juros altos é o maior concorrente do mercado imobiliário, mas sempre tem negócio. Eu acho que com cuidado, escolhendo bem. O litoral, né? Paulo, te conhece bem também. Sempre é uma opção boa, está crescendo, né? E tem que olhar bem, fazer negócio, mas sempre tem oportunidade, não tem dúvida. Só achar os caminhos certos. O mercado imobiliário sempre é uma bela opção. Lá no litoral, nada melhor que a Casa Maia, lá com o gasto. Agora falando em dinheiro. Gustavo está morando na praia? Está morando na praia. Fica mais nada que aqui. Está gostando de lá, então. Está morando lá, está trabalhando lá. Bom, eu adoro o litoral. Eu adoro o litoral. O litoral é uma bela. Vocês deram um tom de aposentadoria ao nosso querido Gustavo, não, ele está trabalhando. E hoje o litoral, como eu digo, não é no sentido pejorativo. Mas vamos lá. Hoje, o nosso litoral é bairro de Porto Alegre. Nós estamos uma hora aqui, numa freeway. Cadu, eu tinha uma oportunidade agora de lançar Capão. Tem muito interior também do Rio Grande do Sul. Não é só Porto Alegre. O interior do Rio Grande do Sul invadiu o Capão da Canoa. Caxias do Sul, a região lá é impressionante. É impressionante. Aliás, também. Falando do Caxias, do meu time de coração. Está líder também tudo. Líder, vamos subir esse ano. Que lindo, né? Que falando em litoral, grande campanha. Falando em litoral, vai um abraço, nosso querido amigo, estamos sempre lá com ele também. Celcinho, prefeito lá de Xangri-Lá. Excelente prefeito. Grande pessoa, grande figura. Bom, como sempre, saímos daqui, vamos para onde? Barranco, restaurante churrascaria mais Fernando do Grande do Sul, referência nacional, complexo do Barranco, do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça, né, a domingo, de hoje é domingo no Barranquinho. Você curte onde você quiser, você tem delivery, quer Cauê, quer entrega, você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar, sempre com o meu quilo São Mota, arrebento da Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson lá para lhe dar toda a assistência que você precisar para o seu quilo. Também quer comprar, quer trocar, tudo você tem lá. Ao lado, aí o caso do Pauletti e do Ayrton Roxo, as adeptas de 2 rodas, facilidade do Jefferson, você tem todas lá na Suzuki São Mota. Preço e qualidade, aí é só um caminho, né? Esse grupo que esse ano está completando 90 anos, é o grupo Zafari. O slogan de estudo, economizar é comprar bem. Se você só tem no grupo Zafari. Obrigado, Pauletti. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Russo. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na Master TV, fique ligado. Mais atrações chegando aí para você. Tem o meu canal. Não viu ouvir? Qualquer hora do dia, da noite, falar, inscreva, compartilhe, dê o seu like. 2 toques, Cadu Oliveira. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.